Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos no episódio 30 do SOS Supervisores. Hoje mais um assunto muito bacana que eu gostaria de abordar com vocês, que é a parte de gerenciamento de conflitos. Então, como lidar com um conflito no trabalho e, logicamente, uma coisa que todos querem, né? Trabalhar com harmonia. Então, como que nós podemos aí gerenciar da melhor forma esse tipo de conflito? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, porque isso é muito importante para que esse vídeo possa alcançar outras pessoas. E na abordagem de hoje, para gerenciamento de conflitos, eu vou te ensinar uma técnica que veio da teoria das restrições, que é muito interessante para que você possa entender a estrutura que está levando ao conflito. Então vamos lá, que eu tenho muita coisa interessante para você. Vamos começar então perguntando, pessoal, o que é um conflito? Qual é a definição que a teoria das restrições dá para um conflito? De uma forma muito simples. Então, conflito é uma situação na qual queremos duas coisas que se contradizem. Quando nós queremos coisas contraditórias, isso é um conflito. E é o desejo de ter duas coisas mutuamente excludentes ao mesmo tempo. Ok? Então, isso é a definição de conflito pela teoria das restrições. Eu quero uma situação, eu quero que a situação tenha X e meu oponente quer simplesmente o oposto. Okay? Então, começando aí o entendimento do que é um conflito que acontece muitas vezes no nosso dia a dia e não só no nosso trabalho, mas também na nossa vida particular. Então, tendo clarificado a parte conceitual, a gente pode ir caminhando para os próximos slides para que a gente possa evoluir aí como nós devemos tratar um conflito de forma adequada. Exemplo de um conflito baseado nesse conceito que nós acabamos de dar. Tomemos como exemplo, por exemplo, as asas de um avião. Por um lado, a gente quer asas fortes e resistentes, né? Envolve muita segurança, logicamente, e, portanto, para que ela seja muito resistente, eu acabo empregando material um pouco mais grosso, mas, ao mesmo tempo, eu quero que as asas sejam leves, para que realmente o avião não precise, não tenha necessidade de ficar tão pesado e, consequentemente, gaste mais combustível. Então, eu desejo aí que os materiais não sejam grossos, mas sejam finos. Então, aqui está um exemplo de um primeiro conflito, né? Coisas contraditórias. Eu preciso de uma asa forte e resistente, e muitas vezes para isso eu preciso colocar um material mais espesso, mais grosso, mas ao mesmo tempo eu quero uma asa leve que possa ter um bom rendimento em relação à parte de combustível. Então aqui está um exemplo claro de um conflito. São duas coisas, nós queremos duas coisas contraditórias que se contradizem ao mesmo tempo. Mais um exemplo de conflito, trazendo a nossa fábrica no nosso dia a dia. Então, uma coisa que nós trabalhamos muito fortemente, não só a parte operacional, mas a parte de controladoria, de custos, é que nós precisamos ter um custo por unidade produzida sob controle. Então a gente não pode ter um custo muito elevado por peça, porque a gente acaba não sendo tão competitivo. Se tiver alguém que possa oferecer aí um custo por unidade mais baixo do que o nosso, oferecendo logicamente toda a qualidade, disponibilidade de entrega e uma série de atrativos, né, que gerem valor ao produto. Se tiver alguém que entregue todo esse valor e ao mesmo tempo tem um custo por unidade mais baixo, a gente acaba perdendo a competição. Então, o custo por unidade é uma coisa que é muito praticada no dia a dia. Então, vamos olhar um exemplo de conflito nesse tema de custo por unidade. Por um lado, eu quero aumentar os lotes de produção para que eu possa economizar no custo por peça. Então, quando eu acabo aumentando os meus lotes, eu acabo, em consequência, fazendo menos troca de ferramenta, menos setup. Então, se eu faço menos troca de ferramenta, eu acabo aí tendo um custo por unidade mais favorável. Então, esse é o primeiro viés, né? Por um lado, eu quero aumentar os lotes de produção para economizar aí no custo de preparação, para fazer mais peças com menos setup.
mas ao mesmo tempo, e por um outro lado, eu também quero reduzir o tamanho dos lotes para economizar num item financeiro que chama custo de carregamento. Então, quanto mais eu colocar peças no estoque em função de eu ter lotes maiores, maior é o meu custo de carregamento, porque eu corro o risco dessas peças ficarem obsoletas ao longo do tempo, eu corro o risco desses lotes muito maiores não venderem ao longo do mês e ao longo dos anos. Eu preciso de atenção gerencial em relação a esses produtos. Então, quando eu desejo um tamanho de lote menor, eu reduzo o tamanho de lote, o meu custo de carregamento ele cai, que é por volta de 25% em relação ao inventário acabado. Por exemplo, se você tem 100 mil reais de produto acabado no estoque, 25% desse valor é custo de carregamento, ok? Se eu tenho 100 mil, 25 mil é só de custo de carregamento. Por isso que aqui existe um outro conflito. Por um lado, eu quero aumentar o tamanho do lote para economizar no custo de preparação, para que eu faça menos setup, mas em consequência eu acabo colocando mais peças do que deveria no estoque e eu acabo afetando o meu custo de carregamento. Então, por outro lado, para ter um custo por peça menor, eu também preciso reduzir o tamanho do lote. Então, vejam aqui que eu tenho um conflito. Eu quero duas coisas ao mesmo tempo que são contraditórias, ok? Então, um exemplo aí da parte de asas do avião e outro exemplo mais do nosso dia a dia fabril, que é a parte de custo por unidade. O que geralmente fazemos diante de um conflito? Então, quando nós queremos alguma coisa ou algum colega quer uma outra coisa, ou nós não temos um conflito, mas temos um dilema, quando nós, conosco mesmo, queremos duas coisas contraditórias, o que geralmente, principalmente quando são duas pessoas diferentes querendo coisas contraditórias, o que normalmente acontece no conflito? Nossa tendência natural é procurar um meio termo, ok? Onde um cede um pouco para ganhar um pouco, ok? Então, eu acabo tentando procurar um meio termo para que eu possa ceder um pouquinho e, ao mesmo tempo, ganhar um pouquinho. E o que acontece é, se a gente encontra um meio termo de negociação aceitável, onde ficou muito bom para os dois lados, isso funciona. Mas acontece muitas vezes que eu não consigo, não é sempre que eu consigo encontrar um meio termo aceitável. E quando eu não consigo encontrar um meio termo aceitável, o processo fica empacado, né? Então, as pessoas não conseguem avançar em relação àquela mudança que deve ser feita, cada um quer uma coisa contraditória e as ações que deveriam estar acontecendo num processo de mudança para mudar os resultados, ela acaba ficando empacada, ela fica paralisada e onde todo mundo perde, principalmente a empresa. Então, isso é o que geralmente acontece. Outra coisa que acontece diante de um conflito é que quando a gente está começando a ter problemas, quando a gente está começando a perceber que talvez o outro lado é que não queira, né? E geralmente nós tendemos a achar que o outro lado é sempre o que resiste à mudança. O que acontece na maioria das vezes é que a gente tem uma tendência em culpar a outra parte por não querer aquela mudança, né? Então nós temos essa tendência de culpar a outra parte, o que aponta uma direção na qual não encontramos uma boa solução, tá? Então realmente culpar a outra parte, culpar os outros, é jogar gasolina na fogueira, né? É uma forma muito rápida e simples de arruinar a harmonia entre os relacionamentos. E para que a gente possa, pessoal, fazer mudanças realmente significativas na empresa, para que os resultados possam mudar, nós precisamos buscar harmonia, né? Então, embora seja uma tendência nossa do ser humano, e muitas vezes sem tentar entender aquele comportamento mais reativo, o que está causando isso, a gente vai falar um pouco na administração de conflitos, a nossa tendência é culpar as pessoas
e aí a coisa desanda e desanda feio, né? Trava totalmente o processo de mudança, porque realmente a desarmonia está formada, né? É o que a teoria das restrições chama de os motores, um dos motores da desarmonia, que são esses conflitos na qual a gente tende a culpar as outras pessoas. Então, uma dica aqui para todos nós, né, é que nós evitemos, até que a gente monte a estrutura para tentar entender da onde está vindo esse conflito, porque existe esse tipo de comportamento. Culpar as pessoas é uma coisa muito apressada, porque é relativamente fácil sem a gente investigar, mas acaba realmente arruinando toda a harmonia entre os departamentos e a coisa trava e não consegue andar, ok? Então, vamos resumir geralmente o que acontece diante de um conflito. O conflito é uma coisa natural, existe não só na vida empresarial, mas na vida particular das pessoas. Então eles existem em todos os lugares e nós tendemos aí a buscar um meio termo quando existe um conflito. Essa é a grande maneira com que as pessoas tentam ultrapassar esse conflito, tentar buscar um meio termo. Acontece que muitas vezes a gente não consegue durante o conflito conseguir um meio termo aceitável. Se existe um meio termo aceitável, uma negociação entre o conflito aceitável, que é chamado de relação ganha-ganha, os dois realmente ganharam, está perfeito. Só que nem sempre isso acontece. Aliás, a grande maioria das vezes que a gente procura um meio termo, geralmente ele não é aceitável. Então, quando isso acontece, a gente tem o quê? Um meio termo ruim que consequentemente acaba tendo um efeito indesejável, gerando que obstáculos. Qual é o primeiro obstáculo que o meio termo ruim ele causa, né? A primeira percepção é que as pessoas acabam convivendo com isso, né? As pessoas acabam acreditando que conflitos são partes da vida, né? E tá tudo bem. E é a primeira grande barreira, é o primeiro grande obstáculo quando a gente tenta negociar de uma forma em que o meio termo não é aceitável. Então esse é o primeiro obstáculo, porque as pessoas tendem a acreditar que isso é normal, quando na verdade ele não deveria ser. A segunda percepção comum, ou o segundo obstáculo, é que quando a gente tenta culpar as pessoas, a gente cria uma desarmonia. E esse processo é muito danoso para os relacionamentos. Como as grandes mudanças, a gente precisa da ajuda das pessoas, então a gente não consegue avançar. Então, realmente, quando a gente busca um meio termo que não é aceitável, a gente tende a ter esses dois obstáculos. Tende a achar que é isso mesmo, que não tem muita coisa a se fazer e que geralmente isso está sendo causado pela outra parte, né? Nós nunca achamos que, na verdade, aquele conflito é gerado também da minha parte, eu tendo a culpar as outras pessoas e aí a coisa fica feia e o processo realmente de mudança não anda. Então aqui está um resumo para você em relação aí à parte de conflitos e os dois grandes obstáculos que acabam sendo causados pela tratativa normal que a grande maioria utiliza em relação à tentativa de negociação, muitas vezes com insucesso. E vamos entender um pouco como que a teoria das restrições, baseados em alguns pilares, algumas crenças, ela pode nos ajudar. Então, começando a explicar para você de uma maneira bem simples e fácil quais são os 4 pilares, quais são as 4 crenças da teoria das restrições. Uma delas chama simplicidade inerente, que nós vamos explicar daqui a pouco, que tem a ver em relação à relação de causa e efeito, né? Quando a gente procura o que está causando aquele conflito, muitas vezes, se a gente tentar perguntar aí alguns pressupostos por que aquele conflito está acontecendo, a gente tende a achar a causa que está levando aquele comportamento, que está contradizendo uma pessoa com a outra. Então isso é simplicidade inerente. É que na vida existe uma relação muito forte de causa e efeito, e se a gente
procura saber o que está causando aquele efeito, que no nosso caso é o conflito, a gente vai entender o porquê que está levando aquele tipo de comportamento. E as pessoas são boas. Pessoal, a grande maioria das pessoas, sem exceção, elas são boas. Então não existe necessidade de, a princípio, a gente pré-assumir que alguém não está sendo mais ou menos resistente porque a pessoa não gosta de mudança. Com certeza existe um porquê que está levando ela a ter aquele tipo de comportamento. Então eu tenho que partir da premissa que todas as pessoas são boas, elas querem o melhor, elas têm um objetivo comum, e eu preciso entender o que está realmente levando ela a ter aquele comportamento, a princípio, mais resistente. Então, esse é o segundo pilar da teoria das restrições. O terceiro é a relação ganha-ganha. Todo conflito tem uma solução onde ambas as pessoas ganham. Então, a verdadeira negociação, a verdadeira eliminação de conflito é quando eu encontro uma solução onde as duas partes ganham. Então, tem que ter esse sentimento de ganha-ganha para que realmente a gente consiga resolver o conflito com bastante assertividade. E o quarto pilar da teoria das restrições é nunca diga eu sei. Quando eu assumo que eu sei tudo, que eu não tenho muita coisa mais a aprender, eu tendo a não escutar mais a outra pessoa. Então, eu tendo a acreditar que a minha solução é sempre a maior. Então, isso pela teoria das restrições é uma coisa que não é positiva. Então, está aqui basicamente as 4 crenças, os 4 pilares. E para o tema de hoje, que é a administração de conflitos, nós vamos falar um pouquinho sobre simplicidade inerente. Então, o que é simplicidade inerente? Como um viés para que a gente possa administrar e entender melhor a estrutura desse conflito. Pessoal, simplicidade inerente, ela diz o seguinte, que qualquer parte de uma realidade, seja em relação a um sistema e inclusive em relação às pessoas, qualquer realidade ela é governada por muitos poucos elementos. E qualquer conflito existente ele pode ser eliminado. Então, a simplicidade inerente ela parte desses 2 pressupostos. Ou seja, tudo na vida, em relação, quando eu considero simplicidade inerente, é uma relação de causa e efeito. Então, se existe um conflito, existe uma causa. Existe uma causa que está impactando no conflito. E eu preciso entender o porquê essa causa está levando o conflito. A gente conhece já o diagrama de Ishikawa, onde eu tenho aqui o problema, no nosso caso é o conflito, e existe uma causa. Então, o conflito, aquele tipo de comportamento em que 2 pessoas se contradizem, é o conflito, é o problema, mas ele é advindo de uma causa. Então, se eu entender o que está causando esse conflito, eu consigo entender se ele é correto ou não. É isso que nós vamos discorrer nos próximos slides. Então, diante de um conflito, em especial quando não achamos um meio termo aceitável, que ele é muito danoso, já falamos no slide anterior, nós precisamos insistir que um dos seus pressupostos, aqueles porquês que estão causando aquele comportamento, ele é errôneo. Então, se eu realmente começar a montar a estrutura do problema, entender o que está levando a pessoa a se comportar daquela maneira, eu posso avaliar se aquele porquê ele faz sentido ou não. Então, nós vamos dar um exemplo daqui a pouco que vai ficar muito claro para você. Então, se eu entender esse porquê, que é chamado aqui de pressuposto, e ele for errôneo, ele não for verdadeiro, eu conseguir comprovar isso para aquela pessoa, eu posso eliminar então a causa daquele conflito e, portanto, o conflito está eliminado. Então, você vai entender daqui a pouquinho o exemplo que eu vou te dar, mas isso é o direcionamento que um dos pilares da teoria das restrições, chamado simplicidade inerente, ele prega em relação a gente entender o conflito como um todo, ok? Nunca buscar aí um meio termo que seja inaceitável. Se o meio termo é bom, bacana. Se não, eu tenho que questionar
o pressuposto, ou seja, eu tenho que questionar o porquê aquela pessoa está levando aquele tipo de comportamento. E de repente, se for um porquê, um pressuposto que não é bacana, que ele não é verdadeiro, eu posso tentar realmente fazer e convencer essa pessoa a se comportar de uma outra forma. Então, vamos imaginar a seguinte situação para a gente entender a estrutura de um conflito através da simplicidade inerente que nós comentamos aqui em relação à teoria das restrições. Então, vamos imaginar a seguinte situação. O gestor da produção, ele quer atingir a meta diária de produção de 5.000 peças na célula dele chamada alfa e, ao mesmo tempo, o gestor do planejamento e controle da produção, ele quer manter no mínimo 95% de atendimento à programação diária na produção. Ou seja, a produção precisa fazer 5.000 peças em 10 produtos diferentes, de A a J, com uma média aproximada de 500 peças por tipo de produto. Então existe aí um mix de produto que deve ser atendidos diariamente com uma média de 500.000 peças por dia. Então vamos lá. Qual é a necessidade que o gestor da produção tem quando ele quer atingir a meta de 5.000 peças por dia? A necessidade dele é garantir um bom volume de produtos disponíveis no estoque a serem faturados ao cliente. E quando o gestor do PCP ele quer manter no mínimo 95% de atendimento à programação, qual é a necessidade dele? É garantir o nível mínimo de atendimento ao cliente em 95% exigido pela empresa, que a gente chama de service level. Tá? Então, existe uma ação do gestor da produção para atender uma necessidade, existe uma ação, uma atitude do gestor do PCP para garantir uma necessidade. E por que é necessário ter esses dois pontos? Porque existe um objetivo comum entre o gestor da produção e o PCP, que é manter um ótimo desempenho de vendas do mercado XPTO, pode ser mercado de reposição, pode ser mercado de montador, pode ser uma exportação, com os produtos dessa célula. Então, o objetivo comum do gestor da produção e do PCP é manter um ótimo desempenho de vendas. Então, para isso, ele tem realmente essas necessidades. Então, como se lê a estrutura desse problema? Para manter um ótimo desempenho de vendas do mercado XPTO com o produto da célula alfa, existe a necessidade de garantir um bom volume de produtos disponíveis no estoque a serem faturados e para garantir o volume, existe a necessidade de atingir 5.000 peças na célula alfa. Por um outro lado, para manter um ótimo desempenho de vendas do mercado XPTO, é necessário garantir o nível mínimo de atendimento ao cliente de 95%, exigido pela empresa, e, consequentemente, é necessário manter o mínimo de programação, o mínimo de 95% do atendimento na programação diária. Então, aqui está formado a estrutura desse problema. Então, vamos dizer que a princípio é só uma situação, não existe conflito, mas existe aí uma ação de cada um em função de uma necessidade e um objetivo comum. Então aqui, quando eu monto a estrutura desse problema, aqui esses dois quadradinhos azuis são as ações ou as atitudes ou os comportamentos em relação às pessoas. Aqui eu tenho as caixinhas de necessidade, então eu tenho essa atitude porque eu preciso atender a uma necessidade. E por fim, aqui é um objetivo comum. Tá? Então eu preciso ter essa necessidade, em função de eu ter essa necessidade, é para que atenda um objetivo comum. Então vamos dizer que aqui está a estruturação do problema e eu comecei a trabalhar. Então começou a passar dia a dia, mês a mês, e ao longo de 30 dias vamos ver o que aconteceu. Pessoal, tem um detalhe e tem um ditado muito interessante que diz o seguinte: me diga como me medirás, que eu te direi como me comportarei. Se eu estou falando para as pessoas, mesmo que inconscientemente, que elas são cobradas,
se eu mostro no meu dia a dia um tipo de cobrança mais em relação ao outro, naturalmente as pessoas vão entender o recado e mesmo que isso não seja algo declarado, ela vai tender a se comportar segundo uma determinada cobrança que ela sofre todos os dias. Então vamos ver essa situação. Então aqui são alguns números em relação à produção diária de 5.000 peças que o gestor da produção precisa entregar e aqui a gente consegue ver, né? O processo está bem estável, em torno de 5.014 peças, então ele consegue facilmente atingir aí as 5.000 peças. E por um outro lado, a verificação do service level nesses 30 dias, a meta é 5.000 e ele atingiu só 83,70%. Então o que acontece? O gestor da produção está batendo a meta dele, mas o cara da produção ele está com uma média real menor do que 95%. Então o que acontece? Começa aí o conflito. Poxa, mas espera aí, um está atingindo 5.000, mas o outro, apesar de ser a mesma célula, o que acontece, né? Nos parece que talvez a maior cobrança do gestor da produção sobre a sua equipe, sobre os supervisores e sobre os seus líderes e, consequentemente, toda a equipe da produção, seja 5.000 peças. Tanto é que o que geralmente acontece no dia a dia da produção é o quanto as pessoas produziram todos os dias. Dificilmente nós verificamos diariamente se aquilo que estava programado pelo planejamento da produção, quantos por cento daquilo foi cumprido de fato. Então, o que muitas vezes as pessoas querem saber e ficam mais tendenciosas é em relação a que elas são mais cobradas. Se eu estou sendo mais cobrado pela produção, naturalmente talvez eu deixe um pouquinho aí a parte de aderência, que a gente chama, talvez eu deixe um pouquinho de lado aí aquela sequência prioritária que o planejamento me passou, porque eu estou sendo cobrado em relação a volume. Então aqui mostra muitas vezes um conflito, né? Eu estou atendendo aí uma quantidade em termos de peça, mas na verdade eu não estou atendendo aquela prioridade, né? Aquele sequenciamento que deveria. Então aí começa a ter um conflito aí entre a produção e o planejamento, tá certo? Então vamos dar sequência aí em relação a essa análise. Então uma vez que realmente esses números mostram que o gestor da produção está atendendo a necessidade dele, mas em função do planejamento do gestor do PCP não está atendendo a necessidade dele, está estabelecido um conflito entre essas duas atitudes. Aqui tem um conflito, ok? Declaradamente tem um conflito. E por que há o conflito? Então vamos dizer que o gestor da produção teve uma reunião juntamente com o gestor de planejamento e eles começaram a discutir, né? Vamos entender aí que as 5.000 peças estão saindo em relação ao que foi combinado, mas aquela programação não está saindo, nós estamos com 87, quando na verdade deveria ser 95, e eles têm um conflito. Então por que existe um conflito? Porque a vontade de bater a meta de 500.000 peças e 95% do atendimento ao cliente não pode existir ao mesmo tempo. Por isso os coloca em conflito. Então, o que acontece aqui? Vamos supor que o gestor da produção falou, seguinte, eu não consigo entregar as duas coisas, né? Ou entrego as 5.000 peças ou entrego os 95%. Então, eu não consigo entregar as duas coisas. Então, quando aí isso acontece, é caracterizado um conflito em função de ser impossível as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Então, aqui está declarado aí e por que o conflito existe. Vamos dar sequência na análise desse conflito. Então, como tratar esse conflito? Pessoal, quando existe essa declaração que essas duas coisas não podem acontecer ao mesmo tempo, eu devo perguntar o seguinte, né? Qual é o pressuposto, né? Qual é o porquê que sustenta a afirmação que não conseguimos produzir 5.000 peças e ao mesmo tempo atingir 95% de service level, né? Por que o gestor da produção ele está assumindo essa premissa, né? Quando ele declara que não é possível atender essas duas coisas,
qual é o pressuposto que sustenta isso, né? Então, qual é o porquê? E uma vez que ele relate isso, esse pressuposto, esse porquê, ele é falso ou ele é verdadeiro? Então, eu quero entender. Ele falou que realmente ele não consegue atender as duas coisas, então como que a gente deve se portar? Perguntar por quê, ok? Então eu devo desafiar esse pressuposto. Qual é o pressuposto adjacente, né? Que é o termo que a teoria das restrições chama para tentar entender os porquês que estão causando o conflito. Então assim, por que você não consegue atingir as 5.000 peças e ao mesmo tempo você não consegue atingir os 95% de entrega ao cliente? O que ele respondeu? Olha, eu não consigo bater a meta de 5.000 peças por dia porque o mix tem muitos produtos lentos de F, G, H e I. Então, ou seja, quando nós temos produtos desse tipo, o processo acaba sendo muito mais lento. Lembra-se, a gente tinha produtos A, B, C, D e E, F, G, H e I. São 10 tipos de produto. E ele fala o seguinte, olha, quando eu faço alguns produtos, por eles serem lentos, eu não consigo bater as 5.000 peças. E por que você não consegue bater 5.000 peças quando você produz esses produtos? Porque esses produtos eles têm um tempo de ciclo longo, né? E porque também eu preciso fazer muitas viradas de setup. Então, quando eu produzo esse tipo que já é lento e quando eu faço muita virada de setup, realmente a coisa fica complicada nesse tipo de mix. E, consequentemente, o gestor da produção ele diz o seguinte, olha, falta capacidade produtiva para fazer um mix desfavorável em alguns dias da semana. Então, existe realmente uma combinação de mix que eu tenho que te entregar, PCP, mas por eles serem lentos e por eu estar fazendo um vira-vira na produção, eu realmente não consigo entregar. E como ele é cobrado muitas vezes por números, ele tende a fazer um mix que na cabeça dele é mais favorável e acaba não atendendo o serviço ao cliente, né? O nível de serviço ao cliente que a gente chama de service level. Então, a partir desse momento aqui, a gente entendeu qual é o pressuposto adjacente. O que está levando aquele gestor da produção, né, a realmente dar uma preferência em relação a peças que aparentemente são mais tranquilas de serem produzidas e deixar algumas de lado. Mesmo porque no dia a dia pode ser que ele esteja sendo muito mais cobrado pelos números e não tanto pelo service level. Mas aqui está aquela premissa de entender o porquê que na cabeça dele ele diz que não consegue atender as duas coisas, tá bom? Então aqui está aí o que a gente chama de pressuposto adjacente que causa o conflito pelo conceito de teoria das restrições. Então vamos entender um pouquinho o que a gente faz com esse pressuposto. Qual é o pressuposto adjacente que causa o conflito então? Então, o que está causando o conflito, o pressuposto é o seguinte, olha, bater a meta de 5.000 peças dia e 95% de atendimento ao cliente não pode existir ao mesmo tempo porque me falta capacidade produtiva para certos mix de produção. Então, o pressuposto do gestor da produção é esse. Ele não consegue fazer as duas coisas porque, na opinião dele, para alguns tipos de mix, ele não tem capacidade produtiva. Então, está aí o que é chamado de pressuposto adjacente. Agora a gente vai tentar entender como que nós analisamos esse pressuposto para verificar se ele é verdadeiro ou se ele é falso. Então vamos lá. O pressuposto adjacente, ele é verdadeiro? Então isso que a gente acabou de afirmar no slide anterior, será que esse porquê, essa crença que está na cabeça do supervisor, ele faz sentido na verdade? Ou ele não é verdadeiro, né? É um pressuposto errôneo? Então vamos lá. Ó. Como podemos analisar a capacidade rapidamente para verificar se ela existe ou na verdade ele realmente não tem essa capacidade? Podemos fazer um cálculo rápido de capacidade no recurso restritivo se coletarmos alguns dados? Será que estamos desperdiçando tempo em nosso recurso restritivo? Pessoal, recurso restritivo, eu vou explicar no próximo slide, é aquela operação no sistema
onde você tem aí um tempo de ciclo mais lento, onde ela é mais demorada, ok? Então vamos entender um pouquinho qual é a capacidade que a gente analisa sempre em relação ao recurso restritivo. Então, qual é a capacidade na operação restrição? Esse é o tipo de análise que nós temos que fazer para responder para o gerente da produção, para ver se ele está correto ou não em relação ao pressuposto dele. O que é capacidade na operação restritiva? Pessoal, imagina esse sistema aqui, que é um fluxo de água por gravidade. Então aqui existem vários tubos com diversos diâmetros diferentes. Então onde você acha que está a restrição? Porque é a restrição que vai determinar o volume de água que corre pelo sistema. Então se você for perceber bem, aonde nós temos a maior restrição dessa tubulação, que limita o fluxo de água, é na seção E, ok? Então, essa seção E é a que restringe esse fluxo de água que cai por gravidade e define a entrega do sistema. Então, é nessa seção E, é nessa seção restrição, que a gente também chama de gargalo, que eu preciso analisar a minha capacidade. Então, vamos dar sequência para verificar se esse gestor da produção, o pressuposto dele está correto ou não. Então vamos lá. Então vamos dizer que nesse recurso restritivo, nessa restrição, nesse gargalo, existem 3 máquinas. A máquina 1 produz o produto A, B e C, a máquina 2, D, E e F, e a máquina G, os produtos mais lentos, G, H, I e J. Aqui está o tempo de ciclo de cada máquina, então esse aqui é o tempo de ciclo médio, 18 segundos para fazer os produtos A, B e C. Aqui é o tempo de ciclo médio de 49 para fazer os produtos D, E e F, e 78 tempo de ciclo médio para fazer os produtos G, H, I e J, que são os produtos mais lentos. Aqui é a minha capacidade em termos de tempo, ou seja, é o meu tempo disponível por dia. Então se eu multiplicar 7 horas vezes 3 turnos, eu tenho 75.600 segundos disponíveis por cada máquina. Se eu divido esse tempo disponível pelo tempo de ciclo, eu tenho a capacidade por dia a 100%. Então a máquina 1 ela tem uma capacidade dia de 4.200 peças, a máquina 2 1.543 e a máquina 3 969 peças dia, que dá um total aí de 6.712 peças. E qual é a demanda de produto? Eu tenho que fazer 5.000 peças distribuídas entre os produtos da máquina 1, geralmente 3.000 peças, máquina 2, 1.200 peças e máquina 3, 800 peças. Então, pessoal, eu tenho então uma capacidade protetiva, ou seja, se eu tenho capacidade de 4.200 peças e a demanda é 3.000, eu tenho uma capacidade protetiva de 28,6. Está me sobrando 28,6% de capacidade. Se eu tenho uma capacidade por dia de 1.543 peças na máquina 2 e eu tenho uma demanda de 1.200, eu tenho uma capacidade sobrando, que a gente chama de capacidade protetiva, de 22%. A máquina 3, eu tenho uma demanda de 800 e a minha capacidade é 969. Então eu tenho uma capacidade protetiva sobrando 17. E em média eu tenho 25% de capacidade produtiva. Então, teoricamente, eu posso afirmar que, a princípio, olhando simplesmente os números, a célula alfa ela tem capacidade. Esse gestor de produção ele tem capacidade, a não ser que ele esteja desperdiçando recurso dentro da operação restrição. Ele esteja desperdiçando tempo na operação restrição, coisa que nenhum gestor vai admitir. Então, aqui mostra, a princípio, olhando os números, que ele tem capacidade. Então, vamos dar sequência no nosso tipo de análise. Esse pressuposto adjacente, dito pelo gestor da produção, ele não é verdadeiro, ele é errôneo, ele é falso, né? Por quê? Eu devo afirmar o seguinte: a capacidade atual da operação restrição são 6.712 peças e a minha demanda atual é 500. Portanto, eu tenho uma capacidade produtiva de 25,5%.
25,5%. Então está me sobrando, a não ser que eu tenha um desperdício muito maior que esse, eu tenho capacidade. E como é um recurso restritivo, toda a melhoria tem que estar focada nele. Então, a princípio aqui, eu posso entender que esse pressuposto ele é falso, né? E quando eu consigo explicar para o gestor da produção de uma maneira adequada, né, colocando todos os dados na mesa, né, eu faço com que ele possa entender o que está acontecendo por detrás do pressuposto, e uma vez que ele entenda que aquela percepção dele não é verdadeira, né, eu realmente não tenho mais conflito. Então, se eu não tenho mais esse conflito, eu posso estar trabalhando tanto para entregar 5.000 peças por dia, mas também com 95% de atendimento à programação diária em relação à produção. Não existe mais conflito entre o gestor da produção e o gerente do planejamento, ok? Então, essa é o tipo de análise que a teoria das restrições faz, né? Isso chama-se diagrama de nuvem, né? Diagrama de dispersão de nuvem. Por quê? Porque nuvem é aquela coisa mais nebulosa que acaba fazendo com que as pessoas não enxerguem tanto a solução do problema. Quando você estrutura o problema dessa forma e tenta desafiar um pressuposto que leva duas pessoas diferentes a agir de formas diferentes, você tenta entender esse pressuposto e achar que um deles não é verdadeiro, o conflito se acaba. Foi o exemplo que nós demos aqui. E se o pressuposto fosse realmente verdadeiro, se realmente o gestor da produção tivesse certo em relação à falta de capacidade, né? A minha capacidade excedente, a minha capacidade protetiva, ela fosse, sei lá, 5%, 10%, então o que eu faria? Eu precisaria ter realmente uma coisa que a teoria das restrições chama de injeção. Eu precisaria ter uma ação sobre a capacidade para tentar gerar mais capacidade no recurso restritivo. Então, são aí os passos, né, 2 e 4 da teoria das restrições. O primeiro passo é determinar a restrição, segundo é explorar, né, em termos de tempo, o terceiro é subordinar todos os demais recursos na velocidade da restrição, o quarto é elevar a restrição, ou seja, eliminar desperdício, e o quinto é procurar uma nova restrição. Eu já fiz um vídeo específico em relação a isso, sobre os 5 passos, eu vou deixar o link para você aqui na descrição do vídeo. Se o pressuposto realmente fosse verdadeiro, se naqueles cálculos que eu fiz realmente constatasse que o supervisor realmente não tem capacidade produtiva, eu teria que fazer esse tipo de injeção, teria que ter um evento Kaizen para remover desperdício na restrição, para que ele pudesse ter um pouco mais de capacidade e tentar atender aí não só as 5.000 peças, como os 95% em relação ao atendimento ao cliente. Então, uma vez que eu tenho aí uma injeção, um evento Kaizen, o conflito também deixa de existir. Estamos chegando ao final de mais um vídeo. Eu espero que essa estruturação de problema realmente tenha ajudado você a eliminar conflito. Eu gostaria aí que você deixasse os seus comentários se esse tipo de abordagem em relação a conflitos pode te ajudar realmente a eliminar e ter uma fluência muito mais tranquila em relação à geração de mudança na sua área, né? Se ela realmente te ajuda a eliminar os conflitos, esse tipo de abordagem da teoria das restrições. Mais uma vez, deixo o meu agradecimento a você. Por favor, deixe aí o seu like caso você tenha gostado desse vídeo. Deixe aí os seus comentários, as suas sugestões. Compartilhe esse vídeo com os seus colegas, pessoas que podem utilizar esse tipo de abordagem que a gente faz semanalmente. Se você não tiver inscrito ainda, se inscreva e acione todas as notificações para que você possa receber aí a entrega dos vídeos assim que ele sai. A gente tem vídeo quase todos os dias para que você possa aí usufruir dessas dicas e melhorar aí o teu dia a dia, o teu desempenho. Então, meu muito obrigado mais uma vez. Esse é o 30º episódio do SOS Supervisores e te vejo no próximo vídeo.